Hoje nós já aprendemos o nosso primeiro paradigma. Quem aqui já começou a quebrar um paradigma aí na tua vida hoje? Glória a Deus. Se você ainda não adquiriu o seu livro Quebre Paradigmas, não vá para casa sem esse livro hoje. Deus está fazendo uma obra através da mensagem que Ele nos deu nesse livro. Amém, queridos? Abra comigo em Romanos, capítulo 12, versículo 21. E eu gostaria que esse texto entrasse dentro do teu coração e do teu espírito. Não deixe que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Diga bem alto, não deixe, não permita que o mal vença. Sabe, nós não podemos permitir que o inferno vença. E só tem um jeito. Saindo fora de tudo que é maligno. Saindo fora da condição de guerra que o diabo tenta nos colocar. Sabe, queridos, eu vou te dizer uma coisa, fazer guerra com o ser humano é fácil. O campo de batalha do inferno é a mente. Só que ele se esqueceu que o campo da nossa vitória é o espírito. Você vai batalhar na mente ou no espírito? É exatamente isso. Podemos já entrar no apelo, então. Porque essa igreja é uma igreja cheia do poder, não é não, minha gente? Você não é não? Você não vai batalhar mais a sua mente, amém, queridos? Porque todas as vezes que nós entramos em batalha na nossa mente, nós vamos permitir que o inferno vença. Porque ele vai ter deixado tudo pronto lá, pastora Paula. Ele não é uma pessoa despreparada, ele não vai te chamar para guerrear na tua mente, areta e simplesmente chegar lá despreparado. Ele vai ter enchido a tua mente de armas que vão ser boas para ele. Como raiva, angústia, dores, tristezas, passados, lembranças, traumas, pesos. Quem estava aqui no culto de sexta-feira? Amém, queridos? Quando o inferno te chamar para a guerra na tua mente, corre para o espírito. E fala, quer batalhar comigo? Então vai ter que ser no meu lugar de batalha. E nós vencemos o mal praticando o bem. E o que é praticar o bem? Vai lá em 1 Coríntios 10, 13 comigo. Comigo é triste, hein, irmãos? Isso é a gripe, viu? Essa gripe faz isso com a gente. 1 Coríntios 10, 13. Quem encontrou, diga aleluia. Então leia comigo, não. Eu acho que o pessoal da mídia não encontrou. Eu vou ler aqui. Não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana. Olha para o teu irmão e fala assim, toda tentação é da parte humana. Oi? 10, 13. Não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana. Tem palavras de Deus que nos trazem tanto conforto. Hoje nós estamos falando sobre vencer o desânimo. Só que nós não vamos falar sobre desânimo, amém, queridos? Nós vamos falar sobre esperança. Porque a única coisa que vence o desânimo é a esperança que vem do trono de Deus. Se você for debater com desânimo, você vai sair desanimado. Vai ou não vai? Parece que aquilo tem um argumento sem fim. Então você vence o mal com o bem. Uma pessoa que tem esperança, ela chacoalha o inferno inteiro, ela destrói o inferno inteiro. Assim. Você pode estar cheio de demônio no teu corpo. Você pode estar cheio de situações na tua vida, você pode estar aprisionado de todas as maneiras possíveis e imagináveis. E se você olhar com esperança para a cruz de Jesus, acabou. Porque nós vencemos o mal com o bem.
E o nosso maior bem é Jesus Cristo. É a esperança que Jesus nos dá. É a mensagem da cruz, pastora Regina. Não tem uma canção bastante antiga que diz: sim, eu amo a mensagem da cruz. Qual que é a mensagem da cruz? Estou livre. Mas olha tudo que está sobre mim. Estou livre. Não, mas você não está totalmente livre. Jesus me disse que sim. Jesus me diz que estou. E quando eu olho com esperança para Jesus, sem encontrar nele uma falha, sem encontrar nele uma queda, sem encontrar nele um motivo para não ter esperança. Quando eu olho 100% para Jesus com esperança e digo: eu creio. Todo mal é vencido. E Jesus está dizendo: toda a tentação que você está passando é humana. Mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também um meio de saída para que possais suportar. Jesus sabia, e Paulo, ele determina isso nessa carta aos Coríntios, quando ele diz o seguinte: meu irmão, tudo que você passar, tudo que você enfrentar, toda prova que você enfrentar, vai nascer de coisas que já estão em você. Por isso que a gente precisa quebrar paradigmas, amém, queridos? Porque o diabo não vai acessar nada que ele já não tenha colocado lá dentro antes. Ele não vai acessar uma dor que você não tem, ele vai acessar uma dor que está lá. Ele não vai acessar uma coisa que você não viveu, ele vai acessar uma coisa que você viveu. É assim que ele faz guerra comigo e com você. Só que crente não tem passado, crente tem testemunho. Sabe qual que é a diferença do passado para o testemunho? É igual, só que no final está escrito assim: ele me lavou e me purificou de todo o mal, de todo o pecado. Ele me salvou. Então vem a tentação, vem, você vai agir assim, você vai ser assim, olha, seja dessa maneira. Mas, pastor Eduardo, quando o inferno levanta esse tipo de tentação para você, Jesus diz assim: eu tenho uma saída para você. E a saída é a esperança. A esperança da cruz, a esperança do Calvário. E hoje eu quero contar um pouquinho para você sobre a mensagem da cruz, amém? A mensagem da cruz, ela começa na Páscoa. Quando Jesus Cristo chama uma jumentinha, convida uma jumentinha para fazer a sua entrada triunfal em Jerusalém. Começou os dias mais difíceis da vida de Jesus, e Jesus começou como? Com esperança. Porque por mais que ele soubesse que ele iria sofrer, ele também sabia que nada seria maior do que ele poderia suportar. Fala comigo em voz bem alta: eu preciso entender que dias difíceis não podem roubar a esperança das promessas de Deus para a minha vida. Amém, queridos? Jesus sabia que ele iria passar a morte, mas ele também sabia que sobre ele havia a ressurreição. Nós não podemos perder a esperança. E Jesus, ele entra em Jerusalém, ele entra no cenáculo, onde ele celebrou a Páscoa com seus discípulos, e ele disse: olha, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vou morrer. Eu preciso morrer. Mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Não percam a esperança. E Jesus fala isso para eles, porque Jesus sabia que eles iam perder a esperança. Jesus sabia que eles iam perder a esperança.
E Jesus fala, não, vocês precisam batalhar pela esperança. Quando Jesus Cristo sai, eles fazem uma adoração e Jesus Cristo já vai para o Getsemane. E ele vai orar. Ele vai se preparar. Porque ele sabia que há sobre ele uma palavra do Pai, mas essa palavra precisava agora enchê-lo de esperança. Então ele começa a orar. E ele chama seus amigos para orar, mas eles dormem. Eles dormem, queridos. E quando é a última vez, da terceira vez que Jesus pede para eles, vamos orar. E Jesus fala, Judas já se aproxima. E Judas vem, dá um beijo no rosto de Jesus, para marcar que Jesus é aquela pessoa. E o soldado se aproxima e diz, és tu? E Jesus fala, sou eu. E o que acontece? Os soldados são lançados longe. Quem tem o poder de tirar a vida de Deus? Não, só Ele pode dar a vida. Eu tenho uma notícia para te dar. A mensagem da cruz nos ensina uma coisa. Ninguém tem o poder de tirar nada de você. Porque a vida que hoje você vive por causa da ressurreição de Jesus. Ninguém pode simplesmente chegar e tocar a tua casa, e tocar as situações da sua casa, e as pessoas que você ama, e o seu futuro. Bispo, mas está tocando. Isso é uma tentação. E nós precisamos agir com esperança diante das provas da vida. Diga assim para o seu irmão, Deus não vai colocar você numa posição de ser destruído jamais. Mas as provas da vida estão aí. Seremos provados. Jesus foi provado. E ele diz assim, quem senão o próprio Deus poderia dar ou pegar de volta a sua própria vida? Nós precisamos compreender que quando nós passamos por uma situação em que o inferno se levanta, armando laços e embaraços para guerrear conosco, há um lugar que nós precisamos subir para guerrear, que é o Espírito. Jesus, nessas horas de oração anteriores a essa entrega, ele estava dizendo, eu não vou guerrear na terra. Porque pode ser que eu perca a esperança. Eu preciso guerrear no Espírito. Quem compreende o que eu estou dizendo, diga amém. Porque se eu guerrear com as minhas forças, eu posso perder a esperança. Porque talvez eu coloque a minha esperança no que uma pessoa vai fazer, ou no que algo que eu esperava que Deus fosse fazer. Mas quando eu entro em guerra, com o meu espírito descansado em Deus, isso é entrar em guerra no Espírito. Eu não perco a esperança. E Jesus parte por uma trajetória de muita dor, de muita humilhação, de muito desprezo. Ele teve todos os motivos para se desanimar. Teve ou não teve? Cadê os discípulos? Só 2 ficaram andando em volta, Pedro e João. Jesus estava sozinho. Jesus agora estava sendo interrogado, humilhado, espancado. E quando ele foi interrogado pelos romanos,
ele teve a chance de desistir da prova. Eu acho que a maior das nossas batalhas finda aí. Quando nós temos a chance de desistir. Olha para o teu irmão e fala: Deus nunca vai te dar essa chance. Isso vem do inferno. É só o Senhor falar que não é. E eles diziam: o Senhor se diz rei dos judeus? E ele falava assim: isso é o que o povo fala sobre mim. Mas eu digo que no terceiro dia, o véu do templo vai rasgar. E eu derrubarei esse templo e reconstruirei ele em 3 dias. E era loucura o que Jesus falava, porque ele afrontava as pessoas com o que ele falava. Diga assim para o seu irmão: você vence o mal com o bem. O que é o bem? A palavra da fé que nós professamos. Chega de se calar. Chega de olhar para uma situação e dizer: ai, mas eu não posso dizer isso, vai piorar a situação. Você está numa batalha. E as suas armas são espirituais. E quem tiver a palavra de maior peso e autoridade vence. Jesus escolheu bem as suas palavras, mas elas o levaram para a cruz. Olha para o teu irmão e fala assim: é melhor ir para a cruz do que não ter guerra por desistência. Jesus no caminho, quando ele está carregando a sua cruz, e colocam um homem chamado, é um sirineu, ele tem um nome diferente, é um escravo. Lembra o nome dele aí para mim? Colocam ele para ajudar Jesus, como símbolo de humilhação. Eu fico imaginando que honra que foi essa, né? Jesus está andando, e a rua que Jesus anda é uma rua comercial e pequena e apertada, então as pessoas cuspiam em Jesus, jogavam coisas em Jesus. Simão o Cirineu. E por que Pedro não foi segurar a cruz? Por que João não foi segurar? Por que Tiago não foi? Por que André não foi? Teve que ser alguém que não conhecia Jesus. Mas isso poderia ter mexido com a esperança de Jesus, caso ele estivesse contando com as pessoas que ele conhecia. Olha para o teu irmão e fala assim: é por isso que a tua batalha, você não pode lutar ela sem ser no âmbito espiritual. Porque senão muita coisa no meio do caminho vai fazer você parar. Vai ou não vai? Eu esperava que fulano me ajudasse. Eu esperava que isso acontecesse. Eu imaginei. Não, não tem problema. Não tem problema. Eu estou com a palavra. Eu estou com o Espírito da vida. Ele é que se tornou o meu lugar de guerra. Algumas mulheres começam a chorar por causa de Jesus. E elas começam a dizer: coitado dele. E Jesus olha firmemente para aquelas mulheres e diz o quê? Coitada de vocês. Eu tenho a minha própria esperança. Meu irmão, no dia mau, você só vai vencer o diabo se você carregar com você a sua esperança.
Se ela não estiver em pessoas, se ela não estiver em lugares, se ela não estiver em notícias, mas ela estiver numa promessa de Deus. Jesus, você vai vencer o inferno. Tá bom, Senhor. Eu acredito que durante algum tempo Jesus deveria ficar passando aquilo na mente dele. Vocês não acham que sim? Eu vou vencer em nome de Jesus. Eu vou vencer. O Pai me disse que eu vou vencer. O Pai me disse que me deu um nome sobre todo nome. O Pai me disse que o Espírito estaria comigo todo o tempo. Eu vou vencer. Naquele lugar frio e escuro e terrível que colocaram Jesus antes da morte dele. Quem estava lá com ele? E o diabo. Nós estivemos lá, você estará lá, amém, queridos? É um dos lugares onde mais você sente uma presença diferente. Parece que parte do coração de Deus ficou lá. 24 horas por dia. Você sente a parede do lugar diferente. Isso não é fanatismo não, tá, gente? Eu acredito em o que o inferno disse na noite que antecedeu a crucificação. Não? Você acha que não? Mas o que fez Jesus continuar? Esperança. Você já perdeu a esperança? Você não pode perder a esperança na tua casa. Você não pode perder a esperança no seu casamento. Você não pode perder a esperança com seus filhos. Você não pode perder a esperança dos seus sonhos. Você não pode, porque junto com ela você vai perder a promessa. O diabo sabe disso. É a esperança que habilita a promessa. Uma pessoa com a mente derrotada, ela desabilita o agir de Deus na vida dela. Uma pessoa desesperançosa, ela desabilita o cumprir da palavra de Deus. É por isso que eu gosto dessa canção antiga do Renascer que diz: mesmo na tribulação, confusão, dias difíceis, de choro e solidão, sempre haverá para mim uma porta aberta, resposta certa, livramento especial. Mas não é isso que está escrito aqui em Coríntios? Não importa o que aconteça, eu tenho uma saída. Essa é a nossa esperança. O diabo me chamou para a guerra, eu entro pelo Espírito. Tem uma saída aqui. E ela é desencadeada pela esperança. Eu vou crer na ação de Deus na minha vida. E não importa o nível de batalhas que você venha enfrentar. Ele tem sempre uma porta para você passar. Ele sempre vai ter. Mas essa porta, ela se torna visual quando eu tenho esperança. Jesus sabia que a porta dele era a ressurreição. A porta dele não era outra coisa senão a ressurreição. A promessa dele baseava nisso. E nós precisamos compreender que quando Jesus Cristo morre, ele morre, mas ele morre de um jeito esperançoso. Ele entrega a sua vida, não a sua esperança. Há um bandido de cá e um bandido de lá. Um blasfema. E Jesus não fala nada. Uma pessoa que tem esperança não precisa bater boca com ninguém.
Uma pessoa que carrega a esperança de ver algo acontecer na vida dela, ela não vai bater boca com ninguém. Ela não vai entrar no jogo de ninguém. Do outro lado, há um homem que começa a defender Jesus. E ele começa a dizer, eu sei porque eu estou na cruz, eu sei. Eu mereço a cruz. Eu mereço, eu sou um pecador. Eu sou um bandido. Você é um bandido, mas ele não. Ele é inocente. Começou a nascer o que no coração desse homem? Esperança. Nunca duvide do poder da esperança. E aquele homem começa a dizer, Jesus, vamos trazer numa linguagem nossa, se o senhor lembrar, o senhor lembra de mim lá no paraíso? Qual foi a resposta de Jesus para aquele homem? Pecador, sujo. Quem é você para pedir isso para mim? Foi isso? Qual foi a resposta de Jesus? Hoje mesmo estarás no paraíso. Mas aquele homem tinha tantas dívidas para pagar com Deus. Olha para o teu irmão e fala, não subestima o poder da esperança. A esperança fazia com que pessoas chegassem leprosas, paralíticas e saíssem curadas. A esperança. Eu venço o mal com o bem. O bem de quem? O bem de Deus. Há um missionário que serviu alguns anos em alguns lugares bastante complicados e difíceis, e ele conta que chegou um determinado momento na vida dele que ele simplesmente não tinha mais força para combater a maldade que estava ao redor dele. Era muita maldade. Ele levantava um lugar para ser a igreja, as pessoas iam, quebravam, destruíam. Ele enfrentou muita resistência humana e espiritual também, maligna. E chegou um dia que ele disse, Deus, é muita maldade. Porque ele tinha se esforçado pra caramba para fazer uma tendinha toda arrumadinha para o culto de domingo. E quando ele chegou, estava tudo no chão. Estava tudo destruído. E aquilo feriu ele. E ele falou para Deus, eu nem sei o que eu vou pregar hoje, eu estou muito chateado. Eu não quero falar nada para esse povo, eu já não quero mais que o Senhor abençoe esse povo mais. E ele desmarcou o culto. Ele falou, nós vamos ter culto essa semana não, vocês vão embora para as casas de vocês. Ficou bravo, pastora Paula. E ele disse que durante aquela semana, ele começou a arrumar a mala dele para ele ir embora. Ele falou, vou embora. Parece que só eu cuido, só eu zelo, só eu. Eu vou embora. E Deus não falou nada com ele, Deus não falou nada para ele. Mas ele teve um sonho. E ele conta que nesse sonho, ele olhava para o lado e a vida dele foi ficando escura, foi ficando escura, foi ficando escura, foi ficando escura. E ele pedia para Deus, Deus, tem misericórdia. Deus falava, querido, eu já tive todas as misericórdias. Você perdeu a esperança de ver tudo iluminado. Volta a ter esperança.
o que você vê com esperança acontece. E então ele falou assim, tá bom. Então eu não vou embora. Eu vou começar a ter esperança que o Senhor vai mudar o coração dessas pessoas. Eu vou começar a ter esperança que as coisas vão acontecer na minha vida. Eu vou começar a ter esperança que vai ser diferente. Eu vou ter esperança que toda palavra que for pregada, que toda palavra que for ministrada vai ter um impacto na vida dessas pessoas. E então, pastor Eduardo, quando ele chega, a tenda está de pé, as cadeiras estão no lugar. E ele fala, gente, eu cheguei mais cedo para colocar tudo de pé. E haviam pessoas novas. E ele diz, o que aconteceu com vocês? Eu não sei, de repente eu consegui sentir uma vontade de fazer algo. Olha para o teu irmão e diz assim, sabe por que as coisas não se movem ao seu redor? Porque a esperança é o que move todas as coisas na terra. Sem esperança, querido, nada vai acontecer. Absolutamente nada, porque nós vamos querer vencer o mal com o mal. Nós não vencemos o mal com o mal. O mal sempre vence com o mal. O que adianta eu falar algo para um filho meu sem esperança que ele mude? Não vai mudar. É só uma crítica. É uma palavra de destruição. Eu tenho que ter esperança em tudo que eu faço. Jesus Cristo, quando ele entra no inferno, eu imagino a cara do diabo olhando para Jesus e dizendo, eu tentei fazer negócio contigo. Desde o começo. Falei para você, vamos fazer uma parceria aí. Jesus anunciou o evangelho dentro do inferno. E o que as pessoas poderiam dizer para Jesus lá dentro do inferno, pastor Eduardo? Já parou para pensar sobre isso? Jesus pregando e ele estava no inferno. Sabe aquele dia que você fala, hoje eu não estou bom? Lembra de Jesus pregando no inferno? Eu sou a ressurreição e a vida. Você está no inferno, Jesus. Eu sei. Olha para o teu irmão e fala assim, há uma diferença de estar e ser. Você está passando por algo, você não é esse algo. E o que mantém você de pé é a sua esperança. Jesus conseguia ter autoridade até no inferno. No terceiro dia, o Espírito Santo de Deus entra dentro do inferno, vivifica 100% Jesus Cristo. Eu imagino o olhar de Jesus para Lúcifer. Devolve aí a chave que você roubou lá com Adão e Eva. Eu não acredito, Jesus, que você fez tudo isso porque você queria eles de volta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. O diabo queria ferir a moral de Jesus. Enquanto isso, Jesus via eu e você. E isso lhe dava mais esperança. Não foi por ele, foi por você. Quando Jesus volta, tem uma mulher cheia de esperança, brigando com todo mundo no jardim. Cadê o meu mestre? Me fale exatamente onde vocês colocaram o corpo do meu mestre. E Jesus fica só de olho. E ela estava passando pela prova dela. Estava ou não estava? E aí, Maria, você vai crer ou não vai crer na ressurreição?
Ela não tinha entendido muito bem essa questão da ressurreição, mas ela tinha entendido uma coisa. Eu nunca vou sair da presença de Jesus. Quando Jesus fala, ô Maria, ela reconhece a voz de Jesus. O jardineiro. Olha para o teu irmão e fala assim, é por isso que você nunca pode perder a esperança. Jesus vai aparecer de todo jeito na tua vida. Jardineiro, porteiro, garimpeiro, sacoleiro, pedreiro. E Ele precisa encontrar você procurando por Ele. Ele precisa encontrar você brigando pela presença dEle. Pelo cumprimento da palavra dEle. O texto diz, Deus dará o meio da saída. Olha para o teu irmão e fala assim, não se preocupe em como você vai vencer. Essa preocupação não é sua. Essa preocupação é de Deus. Como eu vou vencer isso aqui? Sei lá, Deus é que sabe. Eu lá vou me preocupar com guerra que não é minha. Mas como que eu vou alcançar isso aqui? Sei lá, quem me prometeu é maior do que eu. Eu é que não vou querer preocupar as preocupações de Deus no meu coração. Eu vou morrer. Quem aqui poderia cuidar do céu por um dia? Não? Vocês não querem, não? Deus tira férias um dia e você vai lá e toma conta. Imagina as orações, o que você faria com tantas orações? Abre em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20 comigo. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus. Diga assim, eu posso ter milhões de promessas de Deus. Nele está o sim. Portanto, é por Ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Não entendi, bispo, então eu vou te explicar. Todas as promessas que Deus te deu, já tem o sim de Deus. Você não tem que preocupar se vai cumprir. Quem prometeu? Você tem que se preocupar que é por Ele o seu amém. É na força dEle, na esperança dEle, para a honra dEle, para a glória dEle, que você vai abrir a tua boca e dizer amém. E eu vou crer, e eu vou vencer, e eu não vou perder a minha esperança. Porque quem prometeu é fiel para cumprir. O diabo vai fazer de tudo para te desanimar. Não entra no desânimo. Olha para dentro do olho do diabo e diz, quer batalhar comigo? Vem cá. Eu tenho um lugar onde eu batalho as minhas guerras. No altar do meu Deus. É aqui que eu digo. Ele disse sim, eu digo amém. E quem vai lutar com você, Satanás, não sou eu, mas é o Espírito que vivificou Jesus nas regiões do inferno. Converteu em Poços de Caldas uma mulher, faz pouco tempo. Ela batizou agora, no último batismo, que mexia com bruxaria. Ela vai no acampa. E ela dizia assim para mim, eu tinha um medo de entrar na igreja, vai que eu quebrava a igreja inteira. Medo, porque ela já tinha entrado em algumas e tinha deixado um rastro.
E a pastora Cleide, como que ela é? Queridos. Então ela foi à igreja, ela e a filha mais nova dela. E ela contou a situação dela, ela falou, olha, eu já servi, eu já fiz pacto, eu já fiz tudo, você imaginar. Mas eu preciso de Jesus. E a pastora Cleide olhou para ela, falou, que bênção. Você está livre. E ela falou, mas você acabou de destruir o diabo. E ela falou, mas como? Você olhou para Jesus com esperança. Você disse, eu preciso de Jesus. Ela falou, quer ver? Se algum demônio tiver força contra isso, manifesta. Cadê, pastor Eduardo? Está lá, batizada do Espírito Santo, batizada nas águas. Ela disse assim, eu tinha um medo. Que eu falava, meu Deus, coitada da pastora Cleide, ela é tão doce. Se manifestar esse demônio em mim, o que eu vou fazer com ela? O diabo quer colocar na tua boca palavras do tipo, talvez Deus não vá fazer esse milagre na minha vida. Eu acho que eu deveria desistir, eu acho que eu deveria parar. Eu acho que não é para mim. Eu acho melhor eu deixar esse sonho de lado. Porque essas palavras alimentam o maligno. Mas hoje Jesus está dizendo para você, vença o mal com o bem. Muda a palavra da tua boca. Levanta uma palavra de fé. Chama o Espírito para guerrear contra o Espírito. Quem vai vencer? Ele já venceu.